Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados amigos. Gloria al Señor. 12 del mediodía con 36 minutos y estamos ya en tu programa La Hora Pastoral, desarrollando la visión de Dios, la unidad de los 5 ministerios. Es un privilegio para nosotros aquí en Trujillo, Perú, contar con la presencia del apóstol Paulo Ventura desde el vecino país de Brasil. Así que damos la bienvenida al apóstol Paulo. Dios me lo bendiga, apóstol Paulo. Amém. Me sinto muito feliz, muito contento por aceitar esta invitação para estar com você aqui nesse programa bendecido em Peru, em Trujillo, enfim, toda parte que se ouve. Muitas graças por a invitação. Me sinto muito honrado por esta invitação. Em nome de Jesus. Amén, gloria a Dios, aleluya, sí, es una honra para ambos. Dios bendiga pues este tiempo, este programa que trae una edificación para la iglesia en su conjunto, no solamente en Trujillo y Perú y Brasil, sino en el mundo entero. El apóstol Paulo, primero queremos reflexionar sobre la situación mundial que vivimos, especialmente Brasil, nuestra nación peruana, pero usted como brasileño, ¿cuál es el análisis que usted tiene sobre esta situación que estamos viviendo hoy en día? Mi amado pastor, yo creo que la gente, los gobiernos, no sabían que esa cosa vería por ahí y acontecería esto. Pero Dios sabía de todo. Antecipadamente, el Señor sabía que estas cosas iban a pasar. Y yo creo que el Señor, nuestro Dios, está aprovechando la oportunidad para também fazer alguma coisa com sua igreja, principalmente no liderazgo. A gente que está à frente da igreja, que muitos estavam já como se fossem dormidos, tranquilos, sem fazer muita coisa, mas isso vai causar uma revolução no ministério. E eu creio que depois desta pandemia, depois da quarentena, eu creio que a igreja que viene depois será uma igreja muito forte, muito fortificada e com propósitos definidos, porque essas coisas serviram para dar um susto na igreja. A igreja se quedou assustada com tudo isso, creyendo até que foram alguma coisa do diabo, fim do mundo, apocalipse, isso e mais aquilo, pero não. Isso foi somente para que a igreja em toda parte do mundo, em Brasil, Peru, Estados Unidos, toda parte, se despertasse para orar mais, para buscar mais da palavra, porque a igreja estava entrando num estado de apostasia muito forte. E agora parece que está um pouco... Todos agora estão querendo ir para a igreja. Toda a gente quer se meter na igreja agora, com medo de morrer. Não querem morrer. Gloria a Dios, qué buena reflexión, apóstol Paulo. Tenemos una primera pregunta que queremos ver de acuerdo a la escritura. El libro de Habacuc, el profeta de Dios, dice en el capítulo 2, versículos 2 y 3, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. ¿Cuál es la explicación que usted tiene con respecto a esta palabra dada en el Antiguo Testamento? Y con esa reflexión podríamos mirar el Nuevo Testamento y ver de qué manera esa visión nos puede ayudar para poder desarrollar lo que es la segunda pregunta. Entonces, primero es, ¿cómo usted analiza esta palabra? Escribe la visión y declárala en tablas cuando Habacuc lo recibe de parte del Señor. Esta minha resposta é uma resposta muito rara, porque eu personalmente, eu não creio que um homem tenha alguma visão personal. Eu creio que a visão da obra do Senhor, a visão pertence a Deus. Nós outros trabalhamos em sua visão, porque eu ouço meus amigos, meus companheiros de ministério, diz, eu tenho uma visão, outra visão, aquela visão, esta visão. Parece que cada um tem uma visão. E, na verdade, o que Deus abre em Habacuc, escreve minha visão nas tablas, não tua visão. A visão de Deus. Por um tempo em meu ministério, eu creia que eu tinha uma visão. Pero dia me perguntei, o que vou fazer com minha visão? Eu não sou onisciente, eu não sou onipotente, eu não sou onipresente. Deus que conhece passado, presente e futuro, Ele tem uma visão. Deus sabe o dia de meu nascimento e o dia de minha morte, eu não sei. Então, aí aprendi que eu tenho que trabalhar na visão de Deus, que está na palavra, que está aqui na Bíblia, na palavra. Então, basta tão somente que nós outros tomemos a visão de Deus e vamos trabalhar nessa visão, porque Deus não vai cambiar nada.
Bom, tu pode ser um ministro muito inteligente, com muita unção, muito poder, muita autoridade, pero a visão continua pertencendo a Deus. E o que ele abre em Abacuque é para que ministre, que predique, que ensine essa visão para o povo. O povo tem que conhecer a visão de Deus para o presente e para o futuro. Isso creio. Amén, gloria a Dios. Con ese entendimiento, Apóstol Paulo, entonces miremos la segunda pregunta, ¿qué es la visión apostólica? ¿Cómo se tiene que aplicar o desarrollar? Este é outro grande erro, porque me parece que quando começou este reavivamento apostólico, a gente usou muito esta palavra visão apostólica, visão apostólica, visão apostólica. Pero não é visão, porque isso foi formulado por Jesus Cristo lá, quando passou na terra. Jesus Cristo levantou 12 apóstolos, né, para governar a igreja. E nós outros sabemos, né, que existem 3 tipos de apóstolos: apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo e apóstolo da igreja. Apóstolo de Deus é Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo são os 12. E os demais todos são apóstolos da igreja, formando apóstolos. Então, na verdade, nunca houve assim uma visão nova para apóstolos. O que passou foi que a igreja se perdeu durante os siglos e não sabia mais o que era apóstolo, nem profeta, nem nada. Então, de repente, Deus renova, levanta outra vez os apóstolos, e a gente, por isso, não entende e crê que é uma visão nova. Não é nada de novo aí. Porque mesmo a gente que trabalhava como pastores, durante muitos anos, eles trabalhavam como pastores, se chamavam pastores, pero de verdade, seu ministério já era apostólico, pero não eram chamados de apóstolos, mas eles trabalhavam como apóstolos. Quando o homem sai por toda parte do mundo, abrindo igrejas em Peru, em Brasília, em Estados Unidos, em África, e vai formando discípulos em cada parte do mundo, e vai implantando igrejas, e vai sanando enfermo, e vai dando ensinança, abrindo seminário, esse é um trabalho apostólico. Pero durante muitos anos, isso foi feito por os pastores, ou seja, pastores que tinham ministério apostólico, embora não fosse chamado de apóstolo. Glória a Deus. Com a sencillez de sua explicação, embora foi o mesmo. Há apóstolos que hoje se chamam apóstolos, pero não são pastores. Amém, glória a Deus. ¿Cómo entender entonces el llamado de un apóstol? ¿Cómo entender el desarrollo de un apóstol? Cuando miramos la escritura, vemos al profeta Samuel siendo establecido por su misma madre en la iglesia, entregándolo al cuidado de Elí, el sacerdote. Ahí hay un modelo del desarrollo de un profeta, pero ¿cómo sería entonces el desarrollo de un apóstol desde que comienza a operar en la iglesia? Bem, o que passa é que o apóstolo tem um ministério diferente. Por exemplo, um pastor, ele põe seu coração sobre as ovelhas. Então, ele é muito cuidadoso, muito carinhoso, muito sentimental, e quando vai dar uma exortação, na correção na ovelha, com muito carinho, com muito zelo, com muito assim, não quer ofender, não quer causar um problema. Pero apóstolos não se preocupam com ovelhas, apóstolo se preocupa com Deus. Então, enquanto o pastor quer abraçar as ovelhas, o apóstolo quer fazer correção, trazer a palavra, ainda que ofenda alguém, ainda que alguém não aceite, pero tem que ser a palavra. Então, é uma diferença de coração. Enquanto um tem um coração muito blando, muito quebrantado, que põe a ovelhita aqui na espalda e fica levando para um lado, para o outro. O apóstolo não. O apóstolo vem para trazer correção, para implantar o fundamento da igreja. E hoje, por incrível que pode parecer, as igrejas não vivem o fundamento do reino. Continuam, ainda creem que Jesus Cristo vindo na terra somente para morrer na cruz. Pero vindo para muito mais que isso. Amém, glória a Deus. Jesus Cristo, quando vindo na terra, não entrou aqui na terra como Salvador. Quando estava pequenito ainda com sua mamãe e seu papá, que vieram os reis da Babilônia, eles trouxeram ouro, incenso, mirra, e disseram,
Viníamos visitar, e onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles queriam conhecer o rei, não o Salvador. Porque se fora solamente para salvar o homem do pecado, você poderia mandar o arcanjo Miguel, Gabriel, qualquer ángel hacia isso. Pero ele não. Ele vino para sacar o reino de volta para sua gente, para seu povo. Então, Jesus Cristo nasceu como rei, viveu como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei, se foi ao céu como rei e volverá como rei. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, apóstol Ventura, por traernos una luz, por traernos una luz, por traernos una luz de la palabra. Muchas veces está ahí, lo miramos, no lo interpretamos bien o lo malinterpretamos y lo vivimos erróneamente y lo enseñamos erróneamente. La sabiduría que Dios ha puesto en su corazón, pues es de un padre con revelación para poder edificar a la iglesia. Y creo hoy que el mundo entero, al escuchar este mensaje, tendrá un nuevo entendimiento de lo que es en realidad la visión apostólica. Usted lo dijo con mucha claridad, la visión es la visión de Dios, la visión de Dios, la visión de Jesucristo, la visión de la iglesia a través del Espíritu Santo que nos va guiando. Es de Él, no es nuestra. Ahora somos parte, un pedacito de esa visión. Gloria a Dios. ¿Alguna cosa que podamos reflexionar también con respecto a por qué esta visión que es de Dios no es aceptada todavía en la gran mayoría de iglesias que se mueven casi en lo pastoral? ¿Qué está impidiendo que la mayoría de pastores puedan entrar en lo que es en la visión de Dios específicamente, el propósito eterno de Dios para su iglesia? Isso é fácil de entender, porque toda vez que tu abre a Bíblia para ver o que Deus quer, Deus diz para a gente, tu tens que sair por todo mundo. Adão tem que llenar a terra de la gente, tem que multiplicar-se e llenar a terra. Todo tem que sair. Quando Jesus Cristo vino, tem que sair por todo mundo, predicando a palavra, até os confins da terra. Salir. Pero os pastores têm uma visão contrária, querem ajuntar as ovelhas, megas igrejas com 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas, pero o plano de Deus não é ajuntar, é espalhar a gente. Então, os apóstolos, eles treinam a gente, discipulam, fazem um discipulado forte e enviam. Essa é a visão correta. Pablo esteve durante algum tempo na cidade de Éfeso e treinando a gente ali e mandando a gente. Treinava e mandava, treinava e enviava. E a Bíblia diz que em 2 anos, praticamente evangelizou toda a Ásia Menor, porque não queriam uma mega igreja. Hoje, temos uma síndrome de igrejas, megas igrejas, 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. Imagina-te, pastor, quantos ministros, homens e mulheres, tem numa igreja que tem 15.000 membros, que estão parados aí. Quantos apóstolos estão sentados na ceia, de mulheres e homens, que são profetas, que são apóstolos, pastor, pero ninguém desata, ninguém desarroia. Não é um discernimento para dizer, aquele é um apóstolo, aquele é um pastor, aquele é um diácono, aquele é um mestre, aquele é um maestro, aquele é isso. Não, estão amarrados aí. O plano de Deus não é ajuntar, é explotar, é mandar para fora, para longe. Quanta gente se prende na igreja? Isso impede o crescimento da igreja. Quando tu lê o livro de Hechos, que a igreja estava crescendo muito em Jerusalém, a Bíblia diz, e a palavra de Deus crescia. Não era a igreja que crescia, era a palavra que crescia. O plano de Deus é que a palavra cresça, e não somente a gente. Porque se a palavra vai crescendo, vai alcançando a gente. Pero se a gente cresce sem palavra, não alcança nada. Por isso, em Brasil, em Peru, em Argentina, em Colômbia, Equador, tu mira que os creyentes, praticamente a grande maioria dos creyentes vive uma vida miserável, uma vida de escassez, uma vida de pobreza, uma vida de miséria. Na vida, Senhor, dá-me, não tenho emprego, não tenho saúde, não tenho plata, não tenho isso. E quando Cristo viu nessa terra, disse, eu vim nessa terra para que tenham vida e lá tenho em abundância. Mas os clientes não desfrutam dessa vida abundante, porque estão presos aí. Mas tem que sair,
tem que ter atitude, tem que caminhar, tem que crescer, tem que avançar. E há pastores que empiezam o seu ministério e durante 5, 10, 20, 30, 50 anos jamais sai de seu barrio, de sua cidade. Fica em todo o tempo. Não tem a visão de Deus, que é todo mundo. Amén, gloria a Dios. Efectivamente, está trayendo usted con su palabra, siento hasta el momento, un espíritu reformador de querer cambiar esto. Y yo doy gracias a Dios por la sabiduría que Dios ha puesto en su vida. Para poder entender este envío, de alguna manera tiene que haber en el padre de la casa una visión de educar a los hijos de la casa, a su pueblo. El mundo, vengo yo repitiéndolo, tiene más de 20 años para educar a las personas, para la sociedad, y en la iglesia muchas veces no se encuentra una escuela de enseñanza. La visión que usted viene desarrollando, está aplicando usted el entrenamiento ministerial, profesional dentro de la iglesia, y si lo hace, compártanos cómo lo hace. Yo aqui em minha rede apostólica, em minha igreja, eu não hago outra coisa a não ser ministrar a palavra todo o tempo ministrando uma palavra. Então, de toda forma, agora que está na pandemia, está na quarentena, eu ministro 3 vezes por semana uma live de mais de 1 hora, sempre com palavra forte. Agora estamos falando de fundamento do reino, estamos agora falando de fundamento de governo. E apostilas e livros, escrevemos, temos seminários para liderazgo. Todo mês temos, em cada igreja, temos seminário para liderazgo, para formação, para ensinança, para a palavra, para tudo isso, porque nós outros creemos que o que limpia o homem é a palavra, não é a oração, não é ayuno. A oração tem que ter, ayuno também, mas Jesus Cristo ensinou a palavra que faz a limpeza, disse para Pedro, tu já está limpo por la palavra que eu tenho falado para você. Entendemos isso? Quanto mais palavra entra em nós, mais forte, mais edificado no Senhor, mais conhecemos o Senhor. A reclamação que Deus hizo na certa ocasião, e meu povo está morrendo, está perecendo, porque lhe falta conhecimento, não lhe falta oração, não lhe falta ayuno, não lhe falta dedicação, não falta amor, falta palavra, falta conhecimento. E hoje nós outros miramos, pastor, eu me sinto uma tristeza quando vou a visitar um pastor e quando chego em sua casa, olho na prateleira de sua casa e não vejo um livro sequer. Não compro um livro, não compro um dicionário, não compro um comentário, não compro um livro de nada. É uma grande verdade. Eu tenho aqui em minha casa mais de 4.000 livros. E casa é todo livro de consulta. Porque o ministério tem que ser uma inversão constante, permanente. Porque a igreja não vai cambiar, Deus não vai cambiar, mas a sociedade está cambiando. Eu tenho mais de 40 anos de ministério, quase 50 anos de ministério, e eu sei que a igreja de hoje não é a mesma de 40 anos atrás. Aquela era bem diferente. Não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia rede social, não havia esse homossexualismo que há hoje por la igreja. Adultério era uma coisa assim tremenda. Quando alguém caiu no adultério, era uma coisa tremenda. Mas hoje não se importa com mais nada. A família hoje está se destroçando. A família hoje já não hace um culto em sua casa, um culto doméstico. Já não busca mais a Deus. Então, é diferente. A apostasia está entrando na igreja. Mas quem tem que enfrentar a apostasia, quem tem que falar a incredulidade, são os ministros, são os 5 ministérios, pastor, mestre, apóstolo, profeta, todos juntos. O próprio ministério profético, como o ministério profético era forte na Bíblia, e hoje é fraco. Glória a Deus. É uma fraqueza tremenda. E o ministério profético é a voz de Deus na terra. Quando Deus implantou o governo de reis, ele implantou também o ministério profético. Assim que começaram os reis, o ministério profético também cresceu, porque Deus necessitava. Não sei se não está me ouvindo. Está ali outra vez. Amém, amém. Seguimos adelante. Glória a Deus, aleluia. Seguimos. Porque Deus necessitava de profetas para falar com os reis. Então, os profetas eram a voz de Deus. Mas hoje,
Hoy tenemos muitos profetas de internet, muitos profetas de Facebook, de WhatsApp. A coisa parece que assim ficou vulgarizada, torna uma coisa muito comum. Os profetas no Antigo Testamento viviam nos montes, na montanha, no deserto, separados, não se mesclavam com a gente, estavam sempre buscando a Deus. E quando um rei necessitava, mandava-lhe buscar, alejo, traga o profeta. Eu tinha que ser na guerra. Eu quero saber, profeta, se Deus me autoriza a ir nessa guerra ou não. Ele profeta dizia, me vou orar um pouco. E quando regressava, Deus mandou te dizer que pode ir à guerra, que vai entregar os inimigos em tus manos. Aí sim, então a guerra. Mas hoje não. Hoje nem os pastores, nem os apóstolos estão mais consultando os profetas. Se não te dá na guerra de cabeça, tem um pensamento, vamos fazer. Eu vou fazer, eu tenho um plano, mas não consultam a Deus. E isso é que está afetando o ministério, os 5 ministérios, não somente um, não somente pastoral, pelos 5 ministérios estão sendo afetados por la desconexión con Dios. Una gran verdad, apóstol Pablo, muchas gracias por la autoridad con la cual usted lo está diciendo, porque son años de ministerio. Es la autoridad de Dios en su vida para poder declarar una gran verdad. Bíblicamente encontramos pues que los profetas vivían en el secreto de Dios, en el monte alto, preparando a la nueva generación, pero hoy es una pena decirlo, pero los profetas se han vuelto como la farándula, desde afuera, declarando cualquier cosa por el interés del dinero, con un corazón herido, en realidad, con una visión no a las almas, sino pues a la fama, al dinero. Es una gran verdad, apóstol. Yo quiero volver a continuar lo que usted lo dijo con mucha precisión cuando usted prepara pues a la iglesia para enviarla. Esta misma visión que es la visión de Dios, quiero entenderlo hoy desde una perspectiva diferente por causa de la revelación que usted está trayendo. La iglesia de Cristo es parte del reino de Dios. Creo que el reino de Dios es todo, lo que engloba todo, y la iglesia es una parte. Dentro de esa visión apostólica, el mundo, miramos nosotros, la nación es su nación, mi nación, específicamente la mía, nuestros gobernantes. Muchas veces la iglesia deja que no participar en la política, eso es del diablo, y comienza como que a profetizar que el enemigo siga tomando. Desde la visión del reino que usted tiene, ¿cuál es el concepto para la sociedad? Esa visión del reino, para no solo para la iglesia, sino para la sociedad entera. La iglesia necesita entender que Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra. Sal tem que estar em toda parte. Sal tem que estar na empresa, na igreja, no governo, na política, nas forças armadas. Em toda parte a igreja tem que se meter. Porque tem que ser sal da terra. E a gente não entende isso. A política não pode ser demonizada. Tem demônios, são corruptos. Sim, se são corruptos. Então, vamos pôr aí gente que não se corrompa, que faça as coisas corretas. E por isso, aqui em Brasil, a igreja se meteu em política. E hoje, em Brasil, na capital, em Brasília, dentro do Congresso Nacional, a bancada dos evangélicos é grande maioria hoje. Glória a Deus. O presidente que aí está, o presidente Bolsonaro, que é um presidente que não se corrompe, que veio para combater a corrupção, foi posto aí por evangélicos junto com os católicos. Glória a Deus. Isso foi uma vitória da igreja. Hoje temos ministros evangélicos, temos generais evangélicos. Então, por isso, a esquerda, os comunistas, fazem muita pressão, porque descobriram que a fortaleza da igreja em Brasil. Então, isso faz uma grande diferença. Não quero mesmo dizer. Quando nós outros damos espaço, o diabo se mete aí. Então, não temos que dar espaço para nada. Teremos que nós outros estamos aí. Que bom, se temos um presidente evangélico, um vice-presidente, fazendo as coisas certas. É claro que um presidente evangélico não vai governar somente para os evangélicos, vai governar para todos. Vai governar para os católicos, os ateus, vai governar para os espiritistas, para os maçons, para todos. Claro, nós não entendemos isso, né? Mas, estando aí, sabemos pelo menos que tem temor a Deus, que ora a Deus, que busca a Deus. Esse presidente que está,
recebe os pastores. E os pastores, quando vão a Brasília, colocam a mão em sua cabeça e oram por ele. Ele aceita isso. Isso é uma coisa boa. Então, a igreja chegou allá. Aqui em Brasil já tem juízes, ministros da Suprema Corte, que querem impedir a igreja de concorrer em eleições. Querem perseguir a igreja. E não fazem porque os pastores aqui... Temos uma coisa boa em Brasil. Há muitos pastores, muitos líderes, grandes líderes, que não são cobardes. Né? Aleluia. Temos pastores que vão para a televisão e abrem o governo, são corruptos mesmo, vamos orar para acabar com você. Não podem andar me prender, pode ser o que queira, mas vamos pôr a igreja para lá. Não temos medo. Nessa parte, em Brasil, estamos bem, porque a igreja não tem medo de nada aqui. De governo, de polícia, de nada. Mas isso não foi da noite para o dia, isso houve um tempo, uma maturação, né? Eu creio que em Peru também vai acontecer isso. Eu creio que vai passar isso. Amém, glória a Deus. Eu já percebi alguns apóstolos em Peru que eram candidatos na política e o povo não apoiou. Não, elegeram a eles. Deveriam poder usar isso. Até porque, se eles entram aí e se corrompem, vai mostrar seu caráter. E nós entendemos que se é evangélico, se é filho de Deus e se mete na política, tem que dar testemunho. Tem que continuar glorificando a Deus e não se meter em coisas erradas. Porque também tem que manter uma vigilância sobre eles. Aleluya. Efectivamente, cuando la iglesia, yo creo que es madura, va entendiendo que el propósito del reino es que se extienda en toda la nación, que todas las esferas de la sociedad puedan ser impactados por hombres de Dios, con temor de Dios, y pues entonces ellos harán cosas buenas. Cuando la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se goza, se alegra, más cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Entonces usted ha dicho una gran verdad. Con ese entendimiento dentro del concepto de la unidad de los ministerios, y yo quiero avanzar con la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las características de esa iglesia apostólica? En realidad, más que un equipo apostólico, es la iglesia apostólica, porque usted lo dijo con mucha precisión. Dios es apostólico, Jesucristo es apostólico, porque Él formó sus 12 y Él ha enviado. El Espíritu Santo hoy nos está guiando y Él es apostólico porque toma un hombre para enviarlo. Pero ¿cuáles serían las características que podríamos traer para mayor entendimiento de los ministros de la iglesia en general? Sim, isso é uma coisa que nós outros teremos que regressar à igreja primitiva em Jerusalém, porque uma coisa interessante, hoje os pastores querem fazer megas igrejas, grandes igrejas, pero os apóstolos, quando tu vais na Bíblia, se eu perguntasse a você agora, onde era a igreja do apóstolo Paulo? Onde era a igreja de Pedro? Onde era a igreja de Tomé? Não tinham igrejas. Estavam aqui, estavam ali, estavam allá. Eles se movimentavam. E a gente não entende que os ministros de Deus se movimentam. Um maestro não tem que estar sempre aqui. O maestro tem que estar onde há uma necessidade. O profeta tem que estar onde ele é chamado por Deus para ir. Os apóstolos, o mesmo. Paulo tinha uma ocasião que estava em Coríntios, depois estava em Éfeso, depois estava em Tessalônica, depois estava em outra parte, depois estava em Roma, depois estava... Eles não paravam, porque tinham que edificar toda a igreja. E há apóstolos hoje que não fazem isso, há ministros hoje que não fazem essas coisas. Então, se ficam plantados aí todo o tempo, sofrendo, e não fazem nada. Então, necessitamos entender que a diferença que há entre igreja e reino. Porque a igreja ela pode estar ubicada numa parte qualquer, não é problema. O reino é em toda a terra. O reino está em toda a terra, não somente ubicada num bairro ou numa cidade. Não pode parar. E a gente então não entende isso, que a igreja ela teve um princípio, ela teve um começo, ela teve um início, mas também vai ter um final. O que vai para a vida eterna, o que vai para a vida eterna com Deus, não é a igreja, é o reino de Deus. Quando vai se juntar toda a gente, igreja, judio, e vai chegar na ocasião que vai dizer:
que não há judío, nem judío, nem grego, nada, solamente reino. O reino é eterno, a igreja não. A igreja teve um princípio em Jerusalém. E quando Cristo venga para implantar seu reino, a igreja termina. E vai ser reino. Aí o reino vai se expandir por toda a eternidade. Amén, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. ¿Cómo en todo caso reconocer a un falso apóstol de un verdadero hombre de Dios, llamado por el mismo Señor Jesucristo? Isso talvez seja a coisa mais fácil do mundo. Vou dizer uma coisa bem forte para que tu entenda. Quando um apóstolo tem preço financeiro, é falso. Amém. Quando não tem preço, é verdadeiro. Se tu me chama em tua igreja para predicar, e eu digo para você, pastor, quanto tu vai me dar de oferenda? Te vou dar 1.000 soles. Tá pouco, não pode me dar 3.000, 4.000, 5.000. Quando este tipo de negociação, eles apostam, é falso. Porque apóstolos não trabalham por plata, trabalham para Deus. Quem paga os apóstolos, quem sustenta os apóstolos é Deus. Ou ele confia em Deus, ou então não é apóstolo. Porque aí é fácil de entender. Quando um profeta vai em tua igreja, eu posso ir em tua igreja, posso ser 3 dias de uma campanha forte, uma campanha para buscar a Deus, e tu me dá aí 5.000 soles. Se ele tem um preço, é falso. É muito fácil. Nós outros em Brasil sofrimos muito por isso. Apóstolo Samuel Boleda sabe como nós sofremos aqui, porque havia gente dos Estados Unidos aqui em Brasil e predicava 1 dia ou 2 dias e queria levar $3.000. Não queria nem real, que é o dinheiro brasileiro. Dólares, $1.000, $2.000, $5.000, né? E nos levaram muita plata e não edificaram nada. As ensinanças que nos instruíram, as ensinanças que nos deram, depois, quando fomos procurar na Bíblia certas coisas, descobrimos que era muita tonteria, que não nada edificava. Depois, quando pensamos em estudar a Bíblia sobre apostólico e profético, descobrimos as tonterias que muita gente de fora trouxe cá. Agora não. Agora estamos espertos. Agora sabemos quem vamos invitar ou não. Queremos saber seu caráter. Queremos saber se é casado, se tem uma mulher, se é honesto. E às vezes dizemos, sim, tu pode vir em minha igreja, eu não tenho plata para te dar, tu pode vir a si mesmo. Sim, claro, me vou com todo prazer, não precisa me dar nada. Mas quando viene, nós ofertamos, ofrendamos, pagamos hotel, pagamos boleto de avião, pagamos comida, damos oferenda, fazemos tudo. Mas quando, antes de vir cá, já está cobrando o preço, é porque ele tem um preço. E se ele tem preço, se vende em qualquer parte. Tremendo. É uma coisa forte de dizer isso, é uma vergonha dizer uma coisa dessa, pastor. Mas a gente tem que saber disso. Não podemos botar debaixo da cama, debaixo da mesa, não. Essas coisas a gente tem que saber. Porque hoje há muita gente aí que é falso ministro, é falso obreiro. Eles estão atacando as igrejas. E o apóstolo verdadeiro defende a igreja. Tem que defender a igreja. Não importa se é pequena, média, grande, tem que defender a igreja, porque os apóstolos são responsáveis pelo governo da igreja. E nós outros sabemos como tem falsos pastores, falsos apóstolos, né? Falsos profetas, e quando miramos um deles, já cortamos, esse não vem mais. E aqui em Brasil, quando acontece uma coisa dessa, corremos o telefone e falamos com toda a gente, este é falso, não te amo. Já eliminamos todo. E todos deveriam ser assim, porque não somente em Brasil tem falso, em Peru tem, em Argentina, em Colômbia, em Chile, Estados Unidos, África, Europa, toda parte do mundo, e em Israel também tem, até rabino falso também tem. Então, isso é uma coisa natural, isso é uma desgraça para a igreja, né? Eu tenho esse critério. Se tem um preço, não serve. Amém. Se vem por amor a Deus, este é bueno. E quando não tem preço, lhe dou uma boa oferenda. Glória a Deus, aleluia. Porque oferenda é uma honra. É uma honra você ofrendar alguém. E quando dá por honra, se dá uma boa oferenda. Mas quando mete um preço, já houve gente que vem na minha igreja, me vou aí por, tu me dá R$1.000? Sim, doi, claro, doi. E quando vim na minha igreja, predicou, ele dei R$1.000. Ele disse, está satisfeito, irmão? Sim, estou.
É uma pena, porque antes que tu viniera na minha igreja, eu estava pensando em te dar 4.000 reais. E tu Santo só Dios. pediste um, então tu vai levar um, porque tu tem preço. Se dependera da honra, levaria mais. Amén, gloria a Se dependera Dios. de Deus, levaria mais. Es una gran verdad. É, Esto solo aparece en la sabiduría de Dios, en hombres maduros que han alcanzado la plenitud de Cristo, esa estatura del varón perfecto. Para mí es un privilegio muy grande de parte de Dios poder haber hoy conectado con usted. Veo en su corazón generoso una gran bendición para la iglesia, no solamente en Brasil, sino en el mundo entero, porque lo que usted está trayendo es una gran verdad. Nos está é abriendo los verdade. ojos para que muchos podamos mirar. Yo, con lo que usted me comparte, unos años he realizado algunos eventos apostólicos en mi ciudad y efectivamente lo que usted decía, ¿no? Te piden, te cobran. Y yo lo hice el evento gratis, Dios me respaldó, pero en algunos, no en todos, en algunos se encontró esa palabra, ¿cuánto me das? ¿Cuánto me das? Y qué triste, ¿no? Qué triste porque ese es el corazón que ellos tienen. Ese no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es de humildad. Cuando vemos a un Jesús entregando su vida, lo hace gratis para salvar a la humanidad. Un Pedro que prefiere morir al contrario de Jesús. Un Pablo que fue dispuesto a predicar la palabra a Roma, pero fue encarcelado, fue encadenado y llevado momentos difíciles en la plena alta mar, a punto de morir, pero ahí se le apareció el Señor para fortalecerlo, para llenarlo de poder y decirle, no te vas a morir, sino que vas a llegar y vas a hablar mi palabra. El tremendo apóstol Paulo Ventura. E o conceito é o seguinte: tudo que tem preço é porque está à venda, está para vender-se. Así es, claro que sí. Tem preço na venda. Um carro tem preço, uma bicicleta tem preço, uma motocicleta tem preço, uma roupa tem preço. Tudo que se compra tem preço. E um verdadeiro apóstolo não está à venda. No se compra. Está para edificar, como usted lo dijo con claridad, está para edificar a la iglesia del Señor. Y ese es el propósito. Un padre siempre va a estar dispuesto. E com esta pandemia, com a quarentena, o que passou em toda parte do mundo é que esta gente que não tem ministério, mas que vive solamente nas igrejas para pegar oferta aqui, oferenda ali, oferenda aqui, para cantar e receber muita oferenda, com a pandemia ficaram desempregados. Perderam seu emprego. Efectivamente, efectivamente. É como se Deus hablara para eles: olha, tu sempre pede dinheiro na minha igreja, né? Pero agora tu vai trabalhar de graça para mim. Ninguém vai te dar nada. Glória a Deus. Perderam seus empregos. Sí, efectivamente. Apóstol Paulo, estamos avanzando en el desarrollo de las preguntas que tenemos por delante y queremos ver pues la séptima pregunta. ¿Cuál sería el procedimiento para esta restauración de la iglesia de Jesucristo bajo la visión específicamente de Dios? Hoy a palavra diz que no final dos tempos a terra seria llena del conhecimento del Senhor. Eu creio, pastor, com toda a minha sinceridade, que os ministros de hoje, mesmo que esteja muito tempo no ministério, têm que passar por uma reciclagem, tem que se reciclar para pensar tudo outra vez, porque a sociedade cambiou, as leis cambiaram, os governos cambiaram. É certo que a igreja tem que estar fazendo as coisas, mas há que entender o que se passa hoje. Antigamente, em nossa igreja, tu ia rechazar o homossexual. Hoje tu não pode mais. Se tu rechaça o homossexual em tua igreja, o governo te mete um juízo em cima de você por discriminação. Então, hoje há uma diferença muito forte e nós outros não nos preparamos para isso. Ficamos solamente dizendo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não. Então, muitos ministros precisam entender que, assim como um doutor, um médico, um advogado, um engenheiro, depois que se forma, eles continuam estudando, porque as coisas vão cambiando. A medicina vai evoluindo, o direito vai evoluindo, mas a igreja é o mesmo, vai evoluindo, as coisas vão avançando, e às vezes os pastores não querem se reciclar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. É certo que todos nós devemos orar, mas há coisas, pastor, que são questões de atitudes. Temos que ter atitudes de governo, atitude que vai ser alguma coisa. Quando Moisés foi enviado para libertar a gente,
Ele disse, eu vou orar ao Senhor. Não, não ores a hora não, Moisés. Agora diga ao povo que marche. Não pode orar a hora. Tem que ter atitude. E muita gente já não tem mais atitude. Os pastores, mesmo aqueles pastores mais jovens, estão se considerando cansados do ministério. Porque ministério é uma vocação que tem muita pressão sobre os outros, pressão familiar, pressão financeira, pressão da gente, pressão do governo, pressão de toda parte. Então necessitamos se reciclar, melhorar, ter um ministério de excelência, haver uma dedicação maior hoje dos ministros todos, apóstolos, profetas, pastores, mestres, maestros, evangelistas, todos, tem que acordar para o mundo. O mundo ficou diferente. O conhecimento hoje se multiplicou. Hoje, um ninho de 5 ou 6 anos de idade já pega um celular, já sei muita coisa. Eu tenho netos que fazem coisas no celular que eu não sei fazer. Há coisas que eu pido, faça isso para mim. Então, o mundo a inteligência, conhecimento, explodiu. E há pastores que ficaram para trás, que não sabem, já não tem mais uma palavra que pueda alimentar seu povo. Estão se repetindo, e a gente está cansada de ouvir a mesma coisa e não vê nada. Sabe uma coisa que eu miro hoje? Os milagros desapareceram da igreja. Así es. Antigamente, quando eu comecei o ministério, um cego chegava na igreja e estaria enxergando. Chegava um sordo, saía ouvindo. Um mudo saía falando. A gente era sanada na igreja. E nas campanhas. Pero hoje não se vê mais isso. Pelo contrário, se vê muita gente enfermada, muita gente doente, muito ministro doente, e parece que a palavra de fé, a palavra de autoridade. Eu ministrei o fundamento, antes de ministrar o fundamento de governo, que estou ministrando agora, eu ministrei o fundamento da autoridade. Um ministro, seja os 5 ministérios, evangelista, pastor, maestro, profeta, apóstolo, os 5 ministros têm que ter a palavra de sua boca, têm que ter autoridade. E para ter autoridade, tem que estar submetido a Deus. Aleluia. Porque quando solta a palavra, ela tem que produzir alguma coisa. Quando o centurião disse que é Jesus Cristo, não necessita que vá em minha casa. Eu sou militar, eu sou barro de autoridade, também tenho soldado barro de minha autoridade. Mas se tu dás uma palavra, se tu liberas uma palavra, ela terá autoridade para sanar meu servo. E assim foi. E onde está a palavra de autoridade dos ministros de hoje? Estão predicando bonito, porque se vai no Google e acha lá uma predicação bonita e vai para a igreja, predica. Está servindo comida repassada de outros. Não é comida nova, não é comida fresca, não é comida que vem do cielo. Aí está muito difícil. Então, não buscam mais a revelação. Eu sempre digo, pastor, que todo ministro tem 2 púlpitos. Tem um púlpito público, um altar público, e tem um altar secreto. Ele tem que buscar a comida no altar secreto, de madrugada, em sua casa, escondido, onde não haya nadie, solamente ele e Deus. Busca a comida aí, no púlpito secreto, no altar secreto, para levar para o altar público no domingo. Aí vai ser uma bendição. Pero há tantas coisas que o ministro faz hoje que não tem tempo para mais nada. Os ministros hoje não têm tempo nem para Deus. Nem para Deus. Uma grande verdade. Hoje, quando Deus quer ter tempo com o ministro, Deus lhe dá uma enfermidade. Aí vai para o hospital, fica lá 10 dias, 20 dias, aí Deus habla com ele. Aleluya, gloria a Dios. A veces el hombre pues busca esas cosas, ¿no? Qué bueno, apóstol Paulo. Seguimos. E Deus diz, se não queres falar comigo por bem, vai falar por mal. Así es. A la buena o a la mala, el Señor nos lleva. Qué bueno. Mirando todo esto con la sabiduría que Dios ha puesto en su espíritu, en su corazón, ¿qué hacer para que la iglesia pues tenga un mayor entendimiento de la propia palabra, basado en lo que ya está escrito y fundamentado, específicamente en nuestro Señor Jesucristo desarrolla sus 5 ministerios y muchas veces los pastores no aceptamos esos 5 ministerios? ¿Qué hacer de alguna manera para ayudar al mayor entendimiento de estos ministerios? Duas coisas. Eu miro que muitas conferências que vou por muita parte do mundo,
eu miro que os maestros que ensinam, eles ensinam uma boa palavra, pero se percebe que não ministram com autoridade. Me parece que não tem convicção daquilo que estão predicando. E para ter convicção, tem que pegar a palavra, tem que ler a Bíblia e depois orar a Deus para que confirme aquela palavra em seu coração, para que haja entendimento, né? E autoridade. Porque se eu predico uma coisa na igreja, eu tenho que estar convicto de que eu creio naquilo e é verdade para mim. Não vou ficar titubeando. Então, primeiro, falta autoridade. Segundo, está faltando muita revelação, muito entendimento, né? É uma coisa interessante. Eu estava ministrando uma palavra aqui esses dias sobre Moisés, e Deus chamou Moisés, disse: Moisés, tu vai libertar meu povo do Egito, tu tem uma vara que se transforma em serpente, tu tem milagre, tu tem isso e aquilo, então vai, pode ir, vai. Pero a Bíblia diz que Moisés saiu da parte de falando com Deus e foi falar com seu suegro, Retro, e disse: meu suegro, eu posso ir libertar meu povo? Pero como se entende que Deus acabou de mandar a ele, e ele agora vai perguntar a seu suegro se pode ir? Porque ele estava abaixo da cobertura de seu suegro, e Deus sabia disso. Deus sabia que seu sogro era autoridade sobre ele, e que Moisés, para cumprir toda a justiça na vida dele, tinha que pedir permissão a seu suegro também. E claro, seu suegro disse: não, vai, sim, claro, vai. A gente não entende isso. Pero para libertar o povo do Egito, se tu ler bem a Bíblia, tu vai perceber que Moisés não foi falar com o faraó. Quando Deus envia ele, que ele encontra com seu irmão Arão, ele não foi falar com o faraó, ele foi falar com os ancianos de Israel, que estavam lá no Egito. Se reuniram os ancianos, ele teve que explicar: Deus apareceu para mim, Deus falou comigo, Deus... E os ancianos: como te vamos crer que Deus estava com você? Se tu nos abandonaste há 40 anos atrás, tu nos traíste, foste embora. Então ele disse: não, eu vou te mostrar, então prova para nós outros. Então se jogou sua vara no chão, virou uma serpente. Oh, sim, claro. Meteu sua mão aqui na roupa, sacou. Oh, está leproso. Oh, que bom. Aqueles sinais que Deus lhe deu, não foi nem para Faraó, foi para os ancianos. Ou seja, Moisés saiu da autoridade de Deus, falou com o seu sogro, que era sua cobertura, se foi a Egito, e primeiro teve que conversar com os ancianos que estavam liderando o povo na esclavitud, que era autoridade sobre ele. Moisés cumpriu toda a lei de Deus em relação à questão de autoridade, reconhecimento de autoridade. Então, quando os ancianos, oh, que bueno, então a Bíblia diz que os ancianos fizeram um culto de adoração a Deus. Pastor Mamerto, eu digo uma coisa com toda segurança, que creio em meu coração: a liberação do povo de Egito não vindo por Faraó. Para mim, viram neste culto de adoração de los ancianos com Moisés, Arão e a gente. Quando adoraram a Deus, agora está hecha a conexão. Por quê? Porque toda a autoridade foi respeitada. Moisés respeitou seu suegro, respeitou os ancianos, que respeitaram Moisés. Então, assim, agora vamos falar com o Faraó. Aí se foram todos unidos. Houve uma união, primeiro. Então, ainda hoje, pastor, funciona dessa forma. Se tu me convida em tua igreja, quando eu chegar em tua igreja, eu não sou autoridade. Tu és autoridade. E se eu chego em tua igreja, eu tenho que submeter-me a você. Se tu me disse: apóstolo, senta naquela cia, eu vou sentar ali. Senta naquela cia, me senta. Pastor, haga isso. Pastor, tem que pegar de corbata. Vou de corbata. Pastor, aqui só pode predicar se está na roupa branca. Põe na roupa branca. Porque tu és autoridade, eu tenho que respeitar, como fala em grego, o metron que tu tienes. O lugar onde tu estás foi Deus que te puso. Então, você tem que respeitar a você. E a gente, hoje em dia, não há esse entendimento de que a autoridade é um fundamento do reino. Jesus Cristo estava diante de Pilatos. E Pilatos disse: eu tenho autoridade sobre você. E Jesus Cristo disse: reconozco tua autoridade sobre mim. Pero te digo uma coisa, só te vou respeitar, porque foi meu Padre que te deu essa autoridade. E como foi meu Padre que te deu essa autoridade sobre mim, eu não vou fazer nada. Haga o que queira. Estou submetendo a você. Jesus Cristo, Filho de Deus, submetendo-se a Pilatos, um endemoniado. Pero Deus, isso assim. E nós outros não entendemos mais isso. Temos essa dificuldade. Te acorda quando Jacó chegou em Egito e José era o governador de Egito?
José era hijo de Jacobo. Então, quando Jacobo chega, alguma coisa interessante. A Bíblia diz que José mandava em todo o Egito. Acima dele, solamente Faraó. Pero, quando seu padre chega, seu padre diz, ó, tu pode mandar em toda esta gente aí, em toda essa nação, pero eu não, eu sou tu padre, e mim tu não manda, porque eu sou tu padre. Tu estás bajo minha paternidade, tu pode estar bajo da cobertura de Faraó, pero paternidade é minha, a mim tu não manda nada. Glória a Deus. E quem são esses dois rapazes que estão com você? E José disse, este aqui é Efraim, este aqui é Manassés, são meus filhos. E Jacobo disse, já não são mais teus filhos, agora são meus, eu quero para mim, dá-me. E Jacobo tomou os filhos de José. Aleluia, glória a Deus. E disse, bota aqui, senta aqui em minhas pernas, que eu vou obedecer-te. E José, mas meu papai, esses são meus. Não, tu queres ir, vai ser outro, esses são meus. E efetivamente, Jacob bendijo a dos filhos. Paternidade tem autoridade. E José tem autoridade sobre o rito. Mas quando seu padre chega, baixou a cabeça. E seu padre, paternidade. Cobertura, Faraó. Paternidade, Jacob. A gente hoje pensa que essas coisas acabaram. Não acabaram, não. Jesus Cristo, quando chegou no Rio Jordão para ser batizado, olhou para João Batista e disse, bautiza-me. Não pode. Não, claro que pode. Quem está com a unção presente é você. Tu estás governando a hora. Então, quando Deus disse, não, este é meu filho amado, a partir de agora ele vai ser ouvido. Então, João Batista bautizou e a autoridade passou para Jesus Cristo. Pero se Jesus Cristo hace alguma coisa em contra João Batista, Jesus Cristo teria pecado. Então, submeteu-se porque era assim que tinha que ser. Amém. E depois João Batista morreu. Então, se Jesus Cristo assumiu. Então, a gente não compreende que essas pequenas coisas formam o reino de Deus. Não é doutrina da igreja, é de reino. Isso é eterno. É fundamento eterno. A gente tem que compreender essas coisas. Amém. Eu não compreendo. Glória a Deus. Qué tremendo, apóstol Pablo, qué tremendo lo que nos trae usted. Estamos llegando ya a la parte final. ¿Qué se entiende por una reforma apostólica? Reforma apostólica é despertar a igreja para entender que a igreja não é um bando de gente aqui, ali, allá, grupos de pessoas, não. A igreja é um corpo de Cristo que tem uma cabeça que é Cristo. A reforma apostólica, a principal missão da visão apostólica é ensinar para a gente que somos um corpo e que esse corpo tem uma cabeça que governa, que é Cristo. Porque a gente pensa que a Assembleia de Deus é uma, o Evangelho Pleno de Pablo Ventura é outra, a Igreja de Canrave de Samuel é outra, a Bautista é outra, Não, somos um corpo. E isso, a reforma apostólica, é para mostrar que a Igreja volverá a ser, não com a niñez da Igreja primitiva, será porque a Igreja primitiva foi a Igreja do início, do começo, pero nós outros somos a Igreja do fim, do final, pero no mesmo nível de espiritualidade, um dia volveremos a ter. Não seremos ninhos como eles. Agora não, agora somos maduros. Somos barões perfeitos, agora já conhecemos a palavra. No tempo da igreja primitiva não havia Bíblia, não tinha nada escrito, né? Hoje não, hoje temos Bíblia, temos tablet, temos laptop, temos StreamYard, temos Facebook, temos WhatsApp. Tu estás em Peru, eu estou aqui em Brasília, que maravilha! Apóstolo Paulo e Pedro não conseguiram isso, nós outros conseguimos. Pero, quanto mais fácil ficou as coisas, mais lejos ficamos da palavra. Nos quedamos da palavra. Isso nos prejudica. Porque agora, quando chega na igreja, todo mundo olha bastante lá no celular. Sí. Pierde a atenção. Apóstol Pablo, ¿cuáles serían las conclusiones finales y las recomendaciones que usted haría para poder encontrar realmente el desarrollo de esta visión de Dios? Eu creio que nós outros, como eu disse, teremos que repensar nossas próprias vidas e nossos próprios ministérios. O ministério não está sendo tratado da forma que Deus gostaria de ver os ministros tratando, como uma coisa sacra, uma coisa sagrada, uma coisa especial de Deus. A unção não pode ser vulgarizada, não pode ser uma coisa comum, é uma coisa especial, tem que ser tratada, cuidada. E nossa posição de ministros
perante a sociedade, perante a igreja, tem que ser repensada. Não podemos aceitar qualquer coisa que venha. Temos que ter a coragem em nosso coração de dizer não a certas coisas e sim a outras. Porque a gente hoje diz sim para todo. Tudo que querem meter na igreja, estão metendo na igreja. Não pode ser assim. E eu sei também, pastor, que não é fácil hoje manter na igreja. Não é fácil para nenhum pastor, nenhum apóstolo manter uma igreja unida, forte. Porque quando ministra uma palavra verdadeira, uma palavra forte, há muita gente que se vai. Não, esse pastor é muito duro. Pero com Jesus Cristo passou o mesmo. Os discípulos disseram para ele: a gente está indo embora, não querem mais estar com você, a gente se iba, não quer ouvir essa palavra, disse que é muito dura. E Jesus Cristo disse para os discípulos: se vosotros quereis, podeis ir também. Oh, não, para que iremos nós outros, se solamente tu tens a palavra de vida eterna? Os apóstolos de hoje, os pastores de hoje, têm que volver a ter a palavra de vida eterna. Amém. Não predicação de Jesus Cristo curou o cego de Jericó, aleluia, aleluia. Essa cruz de Jericó foi apenas um episódio, mas tem que pegar lá o fundamento, a palavra, o conhecimento profundo, a revelação profunda e mostrar para a gente como funciona. Então, se necessário ter outra vez a palavra de vida eterna. Gloria a Dios. Apóstol Pablo Ventura, ha sido un privilegio y una bendición poder haber compartido con usted muchas experiencias. Muchas gracias por todo esto. Palabras finales para terminar. Muitas graças, pastor, a você por me invitar-me. Espero que eu não tenha não tenha trazido problemas. E eu creio que é uma bendição para todos que nos têm ouvido e uma bendição para a gente de Peru, de Lima, para Samuel Arboleda, que está nos ouvindo nesta hora. Um grande abraço para mim, apóstolo, para a profeta Aurora, para a gente de Peru, que eu conheço a todos aí. E, lamentavelmente, não vamos ter a convenção esse ano. O Samuel disse que está cancelada por coronavírus, mas não é problema. Vamos nos ver outra vez por aí. E fico muito grato a você por a alegria que me deu de invitar-me para estar aqui com você, em nome de Jesus. Eu não sei se este programa é gravado. Está gravado ou não? Sí, efectivamente está grabado y queda ahí en su página. En Facebook, ¿no? Sí, y ahí usted lo puede chequear cuantas veces sea necesario para seguir compartiéndolo. Porque yo invité mucha gente para estar oyendo aquí a usted. Sí, están conectados, sí, ahí está saliendo en vivo, en directo. Muchas gracias. Dios lo bendiga, Apóstol Ventura. Dios me lo bendiga, su vida, su ministerio, su familia y todo lo que haga, pues Dios multiplique. Muchas gracias, bendiciones. Gloria a Dios. De esta manera estamos llegando a la parte final de tu programa, la hora pastoral, de pastor a pastor, de ministro a ministro, compartiendo y desarrollando la visión de Dios, la visión de los 5 ministerios, la visión de nuestro Señor Jesucristo, que nos entregó pues 5 ministerios para ser desarrollados en la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. De esta manera estamos llegando ya a la parte final. Dios me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Mañana nos acompañará el apóstol desde el vecino país de Chile. Gloria a Dios, Luis Sangüesa. Bendiciones.